Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é quinta-feira, falta só um dia para a gente terminar a semana. Claro, além do dia de hoje, né? E nós vamos terminando bem, porque o Brasil finalmente encerrou a sua taxa de alta, o seu ciclo de taxas de juros lá em cima, na estratosfera, porque ontem o Copom finalmente resolveu entender que a economia brasileira está claudicando e que precisa desse incremento. Mas não foi grande coisa não, foi só 0,25 num manancial de 15%, ou seja, foi quase que uma gotinha no oceano. Mas a boa notícia é que encerra-se assim esse ciclo irracional de altas contra o qual a gente se insurgiu aqui desde o primeiro momento, porque o Banco Central, desde Campo Neto, queria paralisar a economia para colocar a inflação no centro da meta, e por volta de 3%. Né? Então a notícia é boa, pode ser que no futuro distante, daqui a muito tempo, quando o Banco Central resolver aumentar o ritmo de desaceleração ou o ritmo de acelerar o ritmo de queda da taxa de juros, o país passe a ser um lugar palatável para quem quer empreender, por exemplo, para quem precisa de dinheiro, para quem quer montar um negócio, precisa de capital de giro, precisa de dinheiro de investimento, porque tudo isso num país cuja taxa básica é de 15% ao ano é inviável, né? E aí sim nós vamos ver um boom econômico no Brasil. O problema é que essa redução não vai produzir efeitos tão cedo, segundo a avaliação de todos os economistas. Mas, repito, a notícia é boa, né? Vamos começar devagarzinho a voltar para trás. Para ir é rápido, mas para voltar é muito ruim. O ritmo é sempre muito lento. Por quê? Porque o desejo de todo especulador financeiro é ter alguém que pague 15% ao ano para uma inflação de 5%, ou seja, mais de 10 pontos percentuais de ganho líquido ao ano acima da inflação, né? Qual é o lugar do mundo que dá isso, tá? Qual é o lugar do mundo? Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa está muito próximo do zero, considerada a inflação. No Japão, a taxa é negativa, na China é negativa, e a gente aqui tendo que caminhar para uma economia matizada por esse tipo de coisa. Gente, está a maior confusão lá em Brasília, naquelas CPMIs, como se previa o escândalo do Banco Master e também as suspeitas da CPMI do INSS a respeito do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, estão fazendo com que duas posições extremas acabem se encontrando num ponto de conveniência, né, que é o ponto de encerrar as CPMIs que por acaso possam molestar os segredos, né, cujos esqueletos estão fazendo muito barulho nas paredes da República. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. E aqui em São Paulo, meu Deus do céu, nós tivemos ontem aqui uma pantomima na Assembleia Legislativa, uma deputada chamada Fabiana Bolsonaro, né? Vamos desculpar aqui, mas é uma completa, não vou falar a palavra, mas é isso aí que você pensou mesmo. De repente, isso, boa, obrigado. Enfim, essa moça foi para a tribuna para fazer o famoso blackface, Jim Crow, que é quando uma pessoa branca, para tripudiar sobre os negros, pinta o próprio rosto de preto, né? Ressalta detalhes como a boca, o nariz, as expressões. Para quê? Para fazer uma crítica à aceitação dos gêneros no Brasil. Foi um espetáculo tão grotesco, nós vamos ver isso aqui hoje, mas é inacreditável que alguém possa se dar o desplante de subir numa tribuna para fazer o que essa moça fez. Será que é o sobrenome que deixa ela assim? Tão, né, disponível para falta de bom senso? Vocês vão ver, vocês não vão acreditar, se é que já não viram antes, tá bom? Esses são alguns dos destaques de hoje. Agora eu tenho uma notícia para vocês que muita gente não vai gostar. Os fãs do Alex Amorim. O Alex, essa semana, não participa mais do programa, ele está cuidando de compromissos pessoais aí, ele contou isso aqui para a gente ontem. E hoje nós temos o Vitão aqui na direção de TV. Pedi muito para ele falar sobre futebol aqui, mas ele não quis, tá? Não gosta de futebol, é igual o meu pessoal lá em Uberlândia. E eu quero, aqui na abertura, antes de passar as informações sobre os destaques das notícias, dizer que a Câmara Municipal de São Paulo finalmente aprovou a mudança do nome de uma rua, a Rua Peixoto Gomide aqui, porque o homenageado por esse nome foi um senador que lá no começo do século passado matou a própria filha porque não aprovava um casamento dela, né? E, enfim, é duro ter uma cidade que é a capital brasileira do feminicídio, um dos países que matam mais mulheres no mundo com o nome de um assassino. E fica aqui a minha sugestão para o pessoal da minha terra, de Uberlândia, porque lá a praça central da cidade se chama Tubal Vilela. É outro feminicida. Matou com um tiro a própria esposa e a filha que ela tinha na barriga, tá? É uma coisa extremamente triste, mas a praça central de Uberlândia
por mais uma dessas vergonhas públicas que a minha cidade gosta de passar, se chama Praça Tubal Vilela. Pessoal de Uberlândia, fica a dica, tá? Homenagear feminicida nos dias de hoje, do país que mais mata mulheres do mundo, não tem explicação. Isso posto, como nós não temos hoje o nosso grande Alex aqui para falar sobre futebol, vamos falar sobre... E eu não entendo nada de futebol, como vocês sabem muito bem, então vou ficar devendo para vocês para a volta do Alex, tá? Os comentários sobre futebol aqui. Eu vi o Anderson, que é um dos nossos operadores aqui de videotape, hoje chegando aqui com a camisa do Corinthians, perguntei o que era aquilo. Ele falou, não, aqui tem jogo hoje à noite. Eu falei, então, se é hoje à noite, a gente não precisa falar nada disso. Vamos para a meteorologia, então, para você saber como é que vai ser o dia. Hoje eu acordei e a minha Alexa falou assim, ó, tempo sujeito a chuvas a partir das 2 horas da tarde. O que eu fiz? Botei a minha roupinha, peguei o capacete, ia indo para a garagem, quando passei pela área externa, estava chovendo. Quer dizer, a Alexa não sabe que chove em São Paulo quando está chovendo. Então está chovendo, vai chover, provavelmente vai chover bastante ao longo do dia. A previsão é de que a chuva aqui na capital do estado de São Paulo fique mais intensa aí por volta das 2 da tarde. Mas esse aí é o mapa que você está vendo aqui do meu lado, é o mapa da meteorologia, é o mapa dos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. Então hoje é um dia em que pode haver chuva grande em toda essa região alaranjada aqui, olha, que vai lá do extremo oeste do Brasil, vem até o litoral do Nordeste, depois baixa, atravessa Minas Gerais, atravessa o Tocantins, atravessa Goiás e vai lá no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. É justamente pela ação desses fatores climáticos que nós estamos tendo essa chuvinha que me pegou agora de manhã aqui em São Paulo, tá? E agora, gente, eu vou ver aqui como é que está o tempo na capital do seu estado, porque aí você sabe se bota uma blusa, se põe uma camisetinha regata, se não põe nada e sai de casa assim mesmo. Olha, lá no sul, né, nós vamos ter um recrudescimento da chuva. A gente desde ontem tem uma frente fria passando por ali. Eu vou atualizar aqui o mapa para a condição meteorológica da tarde. Olha, vocês podem ver, olha, toda essa faixa aqui no leste do Brasil, que vai do Mato Grosso até o sul e o oeste do Paraná, com ocorrência de chuvas grandes hoje. Em Porto Alegre, a temperatura continua alta, vai chegar a 30 graus, mas não há previsão de chuva, a não ser uma pequena possibilidade no finalzinho da tarde, tá? Em Santa Catarina também vai ser um dia nublado, mas pode chover, a temperatura vai a 28 graus. Em Curitiba vai a 26, a previsão lá é de chuvas isoladas. Aqui em São Paulo, possibilidade de chuva isolada, possibilidade que já se concretiza, que já se materializa, porque, como eu falei, já está chovendo, né? Lá no Rio de Janeiro, temperatura em São Paulo hoje, nós vamos a 26, nesse momento nós estamos com 22 graus, portanto não tá frio, né? Mas a temperatura não sobe muito ao longo do dia, vai ficar em 26. No Rio de Janeiro, tempo nublado, mas não chove, temperatura máxima de 32 graus. Em Vitória pode chover, com 32 graus de temperatura. Em Belo Horizonte, a previsão é de nuvens com pancadas de chuva isolada e 27 graus de temperatura máxima. Vamos agora para o centro-oeste brasileiro. Brasília vai ter muitas nuvens durante o dia, vai ter chuva isolada também. O pessoal de Brasília já vai se despedindo da chuva, que daqui a pouco para, né? Para de vez. E a temperatura lá vai a 29 graus, portanto vai ser um dia quente. Em Goiânia, 1 grau a mais, com a mesma previsão meteorológica, pancadas de chuvas isoladas, máxima de 30 graus. Em Campo Grande vai fazer 29 graus nas horas mais quentes e deve chover também a mesma coisa em Cuiabá, que terá máxima de 32 graus. Em Porto Velho, 30 graus, chove por lá, chove mais ainda em Rio Branco, que também terá 32 graus. Em Manaus, a temperatura máxima do dia será de 33 e lá em Boa Vista, que tem sido, na última semana, a capital mais quente do Brasil, 36 graus, só com nuvens no céu, mas sem previsão de chuva. No Amapá, em Macapá, nuvens com pancadas de chuva e máxima de 29 graus Celsius, num dia em que a variação também vai ser pequena, só 5 graus de gradiente térmico, porque agora lá está 24 graus e vai a 29 na hora mais quente do dia. E em Belém, 30 graus Celsius, chove, né? E como é normal nessa época do ano. E em Palmas, no Tocantins, a previsão também é de chuvas isoladas com máxima de 32 graus, tá? Agora vamos começar os estados do Nordeste do Brasil. Em São Luís, previsão de chuva, máxima de 28 graus. Em Teresina, 30 graus, fresquinho. Muitas nuvens com pancadas de chuva. Lá em Fortaleza também deve chover, especialmente durante a tarde, com máxima de 30 graus Celsius. Nas demais capitais do Nordeste não chove.
Então vamos lá, em Natal, temperatura máxima de 32, em João Pessoa também 32, em Recife também 32, em Maceió também 32, cadê Aracaju aqui? Aracaju 31, né? Muito mais frio. E finalmente em Salvador 26 graus, olha que coisa interessante, o dia começa com 25 e a máxima lá em Salvador, num dia bonito, de praia, vai a 26, quer dizer, de 25 para 26. A temperatura não se mexe hoje lá em Recife. Agora vamos para os nossos destaques. Aqui no site do ICL, no iclnoticias.com.br, eu só vou pedir para tirar, tira do ar para mim, porque eu vou atualizar aqui a página para a gente ver se alguma coisa mudou aqui na nossa manchete, porque todo dia às 7 horas da manhã o noticiário se renova, mas não mudou não, está aqui para vocês. Olha, a notícia principal hoje é sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, onde a confusão está se generalizando. Você se lembra que outro dia o Trump falou para o mundo inteiro, nós vencemos, agora nós só vamos terminar o que falta fazer lá. Faltava tudo, né, pelo que se vê, porque o Irã não arrefece, não se rende. O Irã está tomando uma chuva de bombas lá, mas continua ativo e bombardeando a vizinhança. E ontem, campos de gás em Irã, no Irã foram alvo dos mísseis e de toda a artilharia pesada que tem nessa guerra. O que aconteceu em função disso? O preço do petróleo disparou, foi lá para cima. Disparou e disparou legal mesmo. Ontem o petróleo chegou a ser vendido a mais de 120 dólares o barril do tipo Brent, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui uma atualização para ver como é que está se comportando. Aliás, eu vou fazer essa atualização agora mesmo. Olha, está aqui na tela de vocês. Esse aqui é o gráfico da evolução do preço do petróleo com a variação de um dia, tá? Então vocês podem ver aqui, olha, ele abre o dia de ontem a 101 e aí, olha, vai ao longo de todo o dia aí em torno de 100 dólares o barril. Mas a partir das 3 horas da tarde, o gráfico começa a subir, como você está vendo aí, até o petróleo atingir uma cotação de 118 dólares e 48 centavos. Hoje, na abertura do mercado, baixou um pouco, né? Nós estamos agora, nesse momento aí, a 114,88. Mas já estamos acima do fechamento de ontem, que foi 114,24. Portanto, ninguém sabe o que vai acontecer com a cotação do petróleo, né? E isso gera repercussões por aqui e no mundo. Agora, quer ver só o gráfico de uma semana? Olha, peraí, esse aqui é o gráfico de um dia, eu estou dando para vocês o gráfico de uma semana. Esse aqui é o gráfico de um dia. Olha, ontem começou o dia a 103 e chegou até 118 dólares. Agora, nós estamos a 114, tá? Então, vamos lá. Em uma semana, a variação foi de 13,72%, tá? E aí começam as especulações no Brasil e no mundo, mas aqui ainda mais porque dono de posto de gasolina no Brasil não espera a coisa virar fato consumado. Basta especulação para que os preços comecem a subir e, de fato, já houve uma atualização de preço por conta da Petrobras. Então, esse é o assunto que está hoje na capa aqui do ICL, por causa da repercussão que isso pode ter aqui na nossa economia, tá bom? Israel ataca gás iraniano, guerra escala e o preço da energia explode. E aí o presidente dos Estados Unidos, que teve um ataque de pelanca lá, foi para a televisão ameaçando explodir tudo lá no Irã. O Jamil Chad vai atualizar para nós, nas reportagens dele, daqui a pouquinho aqui no jornal, o que está acontecendo por lá, tá? E aqui no Brasil, os caminhoneiros que começaram a semana falando já em abrir greve, agora avaliam as medidas do governo, porque o governo tomou várias medidas, abriu mão de PIS/COFINS enfim, a Petrobras hoje tem uma política que é mais ou menos um colchão, né, de não transferir aumentos de preço que podem ser sazonais ou episódicos para os preços dos seus produtos para não contaminar toda a economia, mas agora não dá. Por quê? Porque a diferença entre o momento que antecede essa guerra e agora, ele é muito diferente, eles são muito diferentes esses dois momentos, né? Mas os caminhoneiros estão avaliando melhor a história da greve e podem parar com as ameaças por causa do impacto dessas medidas do governo, tá? Outros destaques aqui, como eu falei logo na abertura, o Banco Central reduziu os juros pela primeira vez desde 2024. A taxa está lá em cima ainda, 14,75%, mas houve um movimento, né, de retroagir do Banco Central. Sobre a polêmica que envolve Brasil e Estados Unidos,
em relação à qualificação dos nossos grupos criminosos como grupos terroristas, que é uma decisão que está para ser anunciada pelo governo Trump, que está louco para encontrar uma justificativa para uma intervenção mais pontual e mais forte aqui na América Latina, né? E agora a ABIN brasileira está avaliando que essa designação, né, de grupo terrorista abre sim brecha para uma interferência estrangeira aqui no nosso país, né? Como se não bastasse o que já se espera aí de interferência no processo eleitoral, ainda temos mais essa para enfrentar. Olha, curioso, lá em Brasília aconteceu algo inusitado. Vocês viram aqui que nos últimos dias o ministro André Mendonça dava brava, não quero mais que vaze dados sobre a vida privada do Vorcar. A namorada dele reclamou, com muita razão, aliás, porque os diálogos íntimos estavam vazando e, enfim, e estavam expondo essa moça chamada Marta Graef. Ela tem razão ao reclamar. E tem razão também o ministro André Mendonça, que mandou suprimir desse material o que é do reino da privacidade do casal, apesar de que dessa privacidade saiu muita informação boa para o plano da investigação e também para o plano da política, né? Mas o ministro André Mendonça mandou tirar, só que alguém foi lá na CPMI do INSS e mandou botar tudo de volta. Ordem que veio do presidente da CPMI, tá? Não se sabe se foi ele, se foi um assessor, se foi um pirata, um clandestino, e já o Kleber Lourenço vai contar para a gente como é que foi que os arquivos que o ministro André Mendonça mandou tirar voltaram, né? E estavam lá acessíveis por qualquer pessoa que quisesse dentro do ambiente da investigação da CPMI. Tempos estranhos na Igreja da Lagoinha, hein? Lá em Belo Horizonte a coisa não está boa. Um templo de 14 mil metros quadrados foi fechado, tá? E tudo isso por causa da crise do Banco Master. Era uma igreja vinculada a um banco. Há outras igrejas no Brasil que têm banco, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, tem o seu próprio banco. Mas na Igreja da Lagoinha, na cúpula dessa igreja, estava localizado o epicentro da coordenação, principalmente do trabalho sujo desse pistoleiro chamado Daniel Vorcaro, né? O cunhado dele, o Zettel, era um homem profundamente imbricado com a hierarquia dessa igreja. Esses são os nossos destaques. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar no noticiário. E eu já vou convidar o nosso grande Kleber Lourenço, que passou a madrugada inteira apurando notícias aí, para dizer para nós quais são as atualizações. Kleber, bom dia, meu filho. Tudo bem? Bom dia, Panuso. Bom dia, comunidade de CL. Tudo ótimo. E você? Tudo beleza. Vamos lá, Kleber. Quer começar por onde hoje? Pode escolher o assunto aí. O Kleber tem 4 assuntos todo dia aqui, pelo menos. Vai lá, Kleber. Vamos com esse... Para mim é um escândalo, um verdadeiro escândalo essa história da Polícia Federal, que apontou que os dados que foram excluídos e removidos da CPMI do INSS envolvendo o telefone do Vorcaro foram reintroduzidos aos aparelhos e os computadores da sala cofre do Senado, onde estão ali os dados da CPMI do INSS. Nesse caso, por que eu falo que é um absurdo? Porque a Polícia Federal se dispôs a não só fazer o registro para o ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF, como também emitir uma nota pública sobre esse assunto. Então, essa nota pública já dá um indicativo do termômetro de como estão as coisas, com a PF extremamente incomodada com isso, até porque em outros momentos referentes a alegações de que a Polícia Federal estaria fazendo filtros de informações ou outras discussões, a Polícia Federal não se manifestou ou demorou a se manifestar sobre determinados assuntos. Neste caso, eles já se manifestaram ontem, logo após a conclusão dos trabalhos de extração das informações ali e conferência dos conteúdos que estavam disponíveis na sala cofre, e já emitiram essa nota pública. E não só teve a nota, mas apontando para a própria presidência da comissão. Essa comissão, aqui, é extremamente problemática. A gente já falou sobre vazamentos de dados dela, sobre vazamentos de conversas de Vorcaro com a namorada, coisas de foro pessoal que não dizem respeito ao interesse público, até mesmo aquela votação extremamente atrapalhada e confusa também envolvendo a quebra de sigilos do Lulinha e de outros investigados no caso. E agora a gente chega com essa confusão também agora com a Polícia Federal, basicamente reclamando. E essa nota, Panuso, é nada além do que uma reclamação da Polícia Federal e apontando para algo que é extremamente absurdo. A nota é muito clara em falar que essa solicitação veio direto de um pedido da presidência da comissão. Então, eu vou até ler um trecho da nota para ficar claro isso. Durante a ação... Desculpa, Kleber, essa nota é a nota da Polícia Federal, né? Exatamente, a nota da Polícia Federal. A Polícia Federal que está falando isso, tá, gente? Olha só a troca de tapas institucional que isso representa. Vai lá, Kleber.
Mais uma vez, a Polícia Federal decidiu fazer uma nota pública aberta à imprensa e a toda a sociedade sobre o assunto. Então, na nota diz: durante a ação foi constatada a reintrodução no ambiente do Senado Federal de dados anteriormente excluídos pela Polícia Federal. A medida ocorreu de solicitação direta da presidência da CPMI à empresa Apple. Então, basicamente, só para a nossa audiência entender, foram removidos os dados, a Polícia Federal fez a extração dos dados, e aí, depois de que tudo isso aconteceu, a presidência da CPMI foi lá e falou: olha, quero os dados novamente. Meio que passou por cima, deu uma volta na Polícia Federal e no próprio STF e pegou de novo os dados que temos. Já sabemos, pelas notícias e relatos também de alguns parlamentares, vídeos de foro íntimo e coisas da esfera pessoal de Daniel Vorcaro que nada dizem respeito à investigação, ao caso Master ou aos prejuízos causados pelo escândalo do caso Master. Vale ressaltar também que o grau de absurdo dessa história, porque é o tipo de coisa que eu venho falando desde a semana passada, pode sim abrir brechas para que advogados de Daniel Vorcaro não precisem nem se preocupar com uma delação premiada e peçam sim a anulação de todo o caso. Então, olha a gravidade dessas coisas, Panunzio. Pois é, gravíssimo, né? Gravíssimo mesmo. Tá dando uma confusão dos diabos lá, porque, olha, gente, e aí a gente começa a entender como é que isso começa a afetar o noticiário, né? Porque ontem nós tivemos uma edição do Jornal Nacional com relação, por exemplo, à quebra dos sigilos do Lulinha, que foi uma coisa espetacular. Porque, sabe assim, ao tratar do caso, tudo que há ainda hoje de informação que leva a tantas suspeitas e a tantas suposições infamantes, é uma referência, né, em uma comunicação entre o careca do INSS e a Roberta Luskinger, que é amiga do Lulinha, ex-mulher do delegado Protógenes, dizendo o seguinte, que precisava pagar um valor de R$300 mil para o filho do rapaz. Filho do rapaz parece uma metáfora bíblica, né? Todo mundo tem certeza que é o filho do Lula que recebeu esse dinheiro. Ocorre que o Lulinha, que teve o sigilo quebrado por ordem judicial, ele está negando de maneira peremptória que ter recebido qualquer vantagem do careca do INSS, que nunca teve dinheiro da CPI do escândalo do INSS na conta corrente dele. No entanto, trata-se disso em Brasília, a oposição trata disso como se fosse um fato consumado, né? Querendo o quê? Criar fatos para que isso passe a atuar na formação da opinião pública em relação às eleições que vem aí, né, Kleber? E está lá uma troca de tapas gigantesca lá na CPI. Até agora não se provou nada, né? Mas os advogados do Lulinha já admitiram que ele foi a Portugal tratar de negócio lá na área de medicina canábica, levado pelo tal careca do INSS. E agora já não se fala mais em mesada, estão falando em viagens, né? Enquanto o assunto vai andando. Não é isso, Kleber? Isso mesmo, Panunzio. E o mais absurdo lembrando que no dia 9 de março, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, defendeu os vazamentos, dizendo que era correto, que era moral, que era justo. Mais uma vez, esse tipo de atitude vai abrir brechas para que os advogados dos envolvidos no caso Master possam pedir, sim, nulidades ali, entrar com ações de nulidade. Um outro ponto importante, essa confusão toda que vem sendo criada pela própria comissão e, ao que tudo indica, pela nota da Polícia Federal, pela presidência desse colegiado, que é mais grave, dão todos os motivos do mundo para que Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, não prorrogue os trabalhos dessa comissão. Há um debate muito grande, ameaças de entrar na justiça para pedir a prorrogação. O Carlos Viana fala que não vai ter tempo hábil para concluir as investigações, que eles precisam apurar muitos conteúdos. Isso é justo, até parlamentares da base governista falam também que o tempo para avaliar todas as informações e investigar o caso na CPMI do INSS é muito curto, que precisariam de uma prorrogação do prazo, mas, diante de todas essas confusões, vazamentos, idas e vindas, isso vem, inclusive, é muito conveniente para Davi Alcolumbre. É fato notório também de que ele é contrário a uma comissão que investiga o escândalo do caso Master, seja como um objeto próprio de investigação, tendo uma CPI própria para o caso Master, seja no caso que já está ocorrendo com CPIs analisando o caso Master de forma complementar, como a do crime organizado e essa do INSS. Então, isso dá de bandeja também para Davi Alcolumbre argumentos para que não renove os trabalhos dessas comissões quando chegar o período de finalização delas. Tá todo mundo querendo sepultar essas CPIs, né? Vamos falar um pouquinho da outra, do crime organizado, porque ontem teve um depoimento importante lá em Brasília, um advogado chamado Vladimir Timerman, ou Vladimir Timerman é o nome dele. Esse cara é fundador de uma dessas empresas gestoras de fundos aí, chamada Ash
Capital. E ele deu um depoimento e afirmou categoricamente que o dono do Banco Master não era o Daniel Vorcaro. Quem seria, então, o dono do Banco Master por trás do Vorcaro? Hein, Kleber? Na verdade, o próprio Vladimir falar sobre quem seria o dono do Master. Vamos colocar o VT para assistir? Acho que melhor do que eu falar é ele próprio dizer quem é o dono do caso Master, do Banco Master. Vamos lá. Saber quem é o dono do Master. Roda para nós, por favor, Vitão. Muito se pergunta do como que o banco inflou o balanço, né? E qual que é a responsabilidade de Roberto Campos Neto em cima disso. Eu fiz uma denúncia para o Banco Central em 2023, onde mencionava especificamente as operações com precatórios, pré-precatórios. Obviamente não foi exaustivo, mas se tivessem prestado atenção no que eu falei, teriam evitado. 9 dias depois da minha denúncia para o Banco Central, 29 dias depois, é promulgado aquele regramento do Banco Central, que impedia o banco de continuar fazendo o que estava fazendo com precatórios, com títulos de crédito. Esse Mas VT, ele não falou o nome do dono. Na verdade, né? esse VT ele é sobre a responsabilidade do Banco Central sobre o descalabro do Banco Master. Tem um outro VT que ele fala sobre quem seria o verdadeiro dono do Banco Master. Vamos tentar assistir de novo esse. Então fazendo isso para você que está nos assistindo aí ficar em estado de suspense também. Vai lá, põe o VT para nós, então. Então, o meu sentimento é que é uma pessoa que realmente não sabia nem o que estava acontecendo, né? Foi colocada para ser a cara, para fazer as conexões políticas, mas a operação, eu tenho certeza, eu consigo mostrar a estrutura, caso os senhores desejem, de como que o Tanuri e quais são os elementos que mostram que o senhor Nelson Tanuri seria o dono do banco, sendo que tem que se entender que essa questão é muito maior do que o banco ensina. Você tem um Banco Master, é muito maior. Então, o seu Nelson Tanuri é uma das cabeças. Eu acho que assim, é o mais alto da hierarquia. Quem são as outras pessoas? Eu só posso falar o que eu posso provar. Tá? O fato, Kleber, é que o nome do Tanuri está aí pululando nesse escândalo desde o começo, né? Todo mundo, logo que o Master quebrou, começaram aí as suspeitas de que, na verdade, ele que se financiava por intermédio desses fundos aí da Reag e Companhia Limitada fosse o verdadeiro dono do Banco Master. E talvez isso abra até brecha, né, para incrementar um pouquinho mais as justificativas que levariam até a aceitação de uma delação premiada do Vorcaro, não é isso, Kleber? Isso mesmo. Inclusive, ele não fala só de Nelson Tanuri. Vale ressaltar que nessa fala, e até como a gente viu no VT, ele fala de forma muito clara. É uma das cabeças. E aí ele completa dizendo que ele só pode falar aquilo que ele pode provar. Mas ele reforça que não é só Nelson Tanuri, que haveriam outras pessoas acima de Daniel Vorcaro. E ele ainda fala... no começo do vídeo, ele fala que Daniel Vorcaro não tinha conhecimento do que estava acontecendo, que era só um rostinho ali para fazer ligações políticas, meio que as relações públicas de todo o Banco Master. Mas ele fala de forma muito incisiva. Muito provavelmente Daniel Vorcaro sequer sabia o que estava acontecendo, entende do mercado financeiro. Ele não poupa esforços para fazer essa explicação e deixar muito claro isso. E aí vale lembrar também que no início do mês o ICL apontou, com base em documentos e fontes ouvidas pelos repórteres Flávio VM Costa e Alice Maciel, a possível presença de capital de origem suspeita na aquisição do antigo Banco Máxima, que virou o Banco Master. E aí, segundo a apuração, um dos fundos que ajudou a realizar a compra do Banco Máxima teria como um dos investidores o traficante internacional de drogas, o Oliver Ortiz. Então, temos também... olha como as coisas vão se conectando, porque... Nesse depoimento do Vladimir, ele fala sobre uma das cabeças e deixa muito aberto que sim, existem mais pessoas para além de Nelson Tanuri, acima de Daniel Vorcaro, no caso Master. Que a gente fique logo sabendo quem são essas pessoas, né? Deve ser gente muito graúda, porque afinal de contas, né? Agora, olha só, antes do Kleber dar a próxima notícia, eu quero falar para vocês que a revista Piauí
fez uma revelação ontem que bota por terra, que faz desabar todo o castelinho de cartas do presidente da União Brasil, Antônio Rueda, partido que está até o osso metido nesses escândalos, né? Segundo a revista Piauí, Rueda, que dizia que não tinha nada a ver com o Vorcaro, com o Banco Master, que nem conhecia, nunca ouvi falar, advogou em mais de 1.000 processos para o Rueda. Você viu isso, Kleber? Essa denúncia da revista Piauí? Eu vi. Olha, assim, mais uma incrível. vez, como a coisa vai tomando proporção no caso Master, né, Panúncio? É incrível, porque sabe, a disfarçatez desses políticos brasileiros que fazem da mentira a sua arma de infantaria. Sabe, que história é essa? Dizer que Antônio Rueda nunca conheceu? O Rueda, segundo o Matozinho, que era o piloto do tráfico aqui na TAP, né, aquela empresa de táxi aéreo do interior do estado de São Paulo, esse cara transportava os cabeças do PCC, segundo o denunciante, segundo o piloto que trabalhava para ele, aviões que tinham lá na empresa donos que eram meros testes de ferro do Rueda, tá? Esse sujeito que, aliás, cuja origem é um mistério, não tem mandato, nunca teve vida política, mas tá lá, é o dono do União Brasil, né? Partido que, eu repito, tá nisso até o talo, tá? Tá nisso até o talo. Vale lembrar as brigas que ele teve também com o antigo dono do PSL, quando se fundiu ali o Democratas e o PSL, para o comando do União Brasil. Acusações de tentativa de homicídio, de um botar fogo na casa do outro, assim, foi uma confusão absurda que os noticiários acompanharam na ocasião e que davam ali um pouco do tom do que estava por vir, Panúncio. Pois é, pois é. Próximo assunto agora, Kleber, qual é? Essa confusão dos caminhoneiros, né, Panúncio? Porque Isso. eu conversei com algumas fontes na Advocacia Geral da União e o órgão está mais ou menos como se fosse uma espécie de plano B para caso as medidas atuais do governo não funcionem, eles possam atuar de forma mais incisiva. Conversei com um membro do alto escalão e eu perguntei para ele, olha, se essas medidas atuais do governo não funcionarem, ali, fiscalização, mostrar as empresas que não respeitam o frete mínimo, multar as empresas que não respeitam o frete mínimo, o que mais pode acontecer para que possa se combater esse problema da questão da greve dos caminhoneiros? E segundo essa fonte, me disse, vou até ler o que ela me mandou, não descartamos nada. Por hora, vamos aguardar o resultado das ações. Porém, em segundo plano, o que não está descartado na lista, ações civis públicas que requerem indenização por danos morais e materiais coletivos contra distribuidoras de combustíveis e grupos de rede de postos, os quais estão praticando preços abusivos ao transferir aumentos sem justificativa mercadológica. Então, o governo brasileiro pode, inclusive, processar esses postos de combustíveis caso eles desobedeçam às fiscalizações e caso eles estejam fazendo, sim, aumentos abusivos de preços dos combustíveis. Então, é mais um plano ali que está na manga do governo e que pode, sim, ser usado e está a qualquer momento. Tanto é que já está na cartela de ações da AGU entrar com essas ações, caso seja necessário, Panunzio. Pois é, estamos mal parados no Brasil com relação a esse segmento aí dos distribuidores. Eu não quero fazer nenhuma generalização aqui, não, mas é um segmento matizado, né, por duas chagas. Uma delas é a cartelização, a outra é a sujeição ao crime organizado. Quando não são de bandidos, os postos de gasolina são de cartéis. Em Brasília, por exemplo, é um cartel lá, um aumenta, todo mundo aumenta na mesma proporção. Isso vem sendo dito há décadas e não se toma providência contra isso. A ANP nunca foi capaz de dar uma resposta à sociedade no sentido de desmantelar esses cartéis. Não é possível que um segmento quase todo seja dominado por péssimas práticas de mercado. Né, Kleber? Temos mais ou por hoje é só? Só um lembrete, porque voltaram as especulações de que Lula estaria operando para derrubar Dias Toffoli. A gente falou sobre isso em alguns momentos aqui no Desperta. Eu cheguei até a falar recentemente que dentro do Palácio do Planalto se trabalha com a possibilidade até mesmo de Lula conseguir, caso seja reeleito, de indicar 6 ministros do STF, contando ali caso Alexandre de Moraes e Dias Toffoli acabem ali caindo por conta do caso Master. E só lembrar que ainda em fevereiro deste ano, até mandei o link para você no grupo, Panunzio, mas em fevereiro desse ano a gente já tinha comentado sobre as suspeitas de ministros do Supremo Tribunal Federal, de que inclusive aquele episódio do relatório da Polícia Federal implicando Toffoli no caso Master seria uma ação orquestrada diretamente pelo presidente Lula para derrubar o ministro Dias Toffoli. Inclusive, não é segredo nenhum, é um fato notório de que Lula e Toffoli não se bicam, inclusive até porque Toffoli, enquanto Lula esteve preso, tomou uma medida que nem mesmo a ditadura foi capaz de fazer, que foi de proibir
que o presidente Lula participasse do velório do seu irmão na ocasião. Falou que podia, inclusive, trazer o corpo do irmão para que ele pudesse ver e depois fosse enterrado. Mas ele guarda muita mágoa desse episódio que aconteceu enquanto ele esteve preso ali no caso da Lava Jato, das acusações envolvendo o Sérgio Moro, que até hoje não apresentou suas provas de acusações contra o presidente Lula, Panunzio. Pois é, quem quer vincular qualquer ação política de Toffoli a Lula hoje não vai conseguir encontrar um elemento de conexão, tá? Porque o Lula tem birra do Toffoli, foi realmente um ministro muito sacana. E outra coisa, o Toffoli, quando a gente olha a história dele, e eu até vou dizer para vocês, porque nós vamos ter novidades sobre isso nos próximos dias, tá? O Toffoli é um fenômeno meteórico na sua carreira jurídica, é um jovem que, filho de uma família humilde do interior de São Paulo, de Marília, no Oeste Paulista, teve uma infância e uma adolescência de classe média baixa, era muito mais esforçado que brilhante, passou no vestibular da Faculdade de Direito mais prestigiada do Brasil, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e aí teve que trabalhar como caixa de pizzaria para pagar as despesas de manutenção dele aqui em São Paulo. Mas ele se deixou levar pelo movimento estudantil, né? Naquele momento lá, anos 80, 90, ele conheceu o movimento estudantil e já conseguiu logo um emprego na CUT quando terminou a faculdade. Prestou 2 concursos para a magistratura, não passou nenhuma das vezes. Mas aquilo que o mérito acadêmico não deu a ele conseguiu pelo atalho da política, né? Porque ele acabou virando ministro do Supremo depois de uma carreira meteórica, foi assessor do PT, assessor da Casa Civil, 2 anos só de advogado-geral da União e pá, virou ministro do Supremo. Sem biografia, sem titulação, sem uma formação acadêmica brilhante, muito jovem e desconhecido de praticamente todo mundo, né? Esse é o perfil do ministro Dias Toffoli. Essa surpresa virou o que virou depois. Quando o irmão do Lula, o Vavá, morreu, Lula estava preso na cadeia, pediu à Justiça Federal do Paraná para que fosse ver o sepultamento do irmão, que era o irmão querido dele, e o Toffoli disse que não, que ao velório não iria, que ele iria para uma instituição militar, para onde o corpo deveria ser levado, para que o Lula se despedisse dele. E aí o Lula dispensou isso e nunca mais falou com o Dias Toffoli. Então eles não se toleram, eles não se bicam, tá? Kleber, é só isso, né? Por hoje? Só isso por hoje. Só isso, e tá amanhã ótimo. Temos mais. Maravilha, um abração para você, muito obrigado. Abraço, viu? tchau, tchau. Vou ler aqui para vocês a matéria da revista Piauí. A matéria está aberta na internet, você pode ir lá ler, porque a matéria é uma matéria longa e muito importante, tá? E olha, Antônio Rueda advogou para o Banco Master. Eu preciso dizer para vocês que esse sujeito que você está vendo aqui do meu lado tinha dito que não conhecia Vorcaro, tá? Não tinha relação nenhuma com Vorcaro, né? Aí as coisas começam a dizer, mas é uma disfarçatez, porque esses caras acham que o comportamento deles não deixa rastro. Como assim? O cara é advogado, tem procuração do sujeito, está atuando por ele numa miríade incrível de processos. Eu falo, não conheço, tem nada a ver com isso. Sinal de que a relação não deve ter sido uma relação muito defensável moralmente, porque senão, né, qual é o advogado que nega? Não, realmente eu trabalhei para aquele cara lá, fui advogado dele, isso até eu qualificaria. Afinal de contas, advogado vive de cliente, situação difícil, né? Mas eu vou ler para vocês aqui a matéria da revista Piauí, tá? Um trechinho só. Antônio Rueda advogou para o Banco Master, presidente da União Brasil, que até ontem negava ter relações com Daniel Vorcaro, teve que admitir, a revista Piauí, que o escritório dele fez mais de 1.000 audiências, 400 acordos para o Banco do Vorcaro. A reportagem nos conta o seguinte: o envolvimento do presidente da União Brasil, Antônio Rueda, com o Banco Master é maior do que se sabia até agora. Documentos judiciais obtidos pela revista Piauí mostraram que ele e a irmã dele, que se chama Maria Emília de Rueda, advogaram pessoalmente para o banco de Daniel Vorcaro em pelo menos 2 ocasiões entre 2023 e 2024. Agora, tá? No auge da ação estelionatária desse banqueiro. A assessoria do político confirmou que o escritório da família Rueda e Rueda defendeu o Master na justiça. Não informou o número de processos, nem em quais deles Antônio Rueda atuou diretamente, mas disse que foram dezenas de pareceres e centenas de reuniões, incluindo mais de 1.000 audiências, cerca de 20.000 protocolos e aproximadamente 400 acordos em ações relativas ao Banco Master. Segundo a nota, trata-se de uma atividade profissional legítima, regular, plenamente compatível com o exercício da advocacia no país. Tá bom, mas se era, então me explica, por que vocês negaram até agora? Sabe? Por quê? Qual é o sentido de uma negativa quando
as coisas podem ser claras e tranquilas. É óbvio que isso é indício de que nem tudo é tão claro e tranquilo quanto se pretende colocar, né? A revista assinala o seguinte: a informação, no entanto, contradiz uma outra nota divulgada por Rueda na terça, dia 17, tá? Hoje é dia 19, então foi anteontem, tá? Terça-feira passada, anteontem, o Rueda divulgou essa nota, dizendo o seguinte, olha, o político havia dito que não possui qualquer relação com o Vorcaro, além de contatos sociais eventuais. Essa nota foi divulgada depois que o jornal O Globo revelou a existência de conversas entre Vorcaro e o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que mencionavam o nome de Rueda. Rueda participou diretamente de pelo menos um processo participou diretamente como advogado, com procuração e tudo mais, tá? O que mais se diz aqui? Trata-se de uma ação movida contra o banco pelo Instituto Defesa Coletiva. Era já algo que prenunciava a ação vigarista desse banco, tá? Por quê? Esse instituto, chamado Instituto Defesa Coletiva, entidade sediada em Belo Horizonte, ele advogava por direitos dos consumidores. E no processo, o Instituto pede que o Master pague uma indenização de 48,5 milhões de reais por ter contratado crédito consignado para clientes sem que eles tivessem autorizado. Então, a face estelionatária do banco em relação a esses contratos de crédito consignado já estava caracterizada ali. O Rueda advogou para eles, e aí esse sujeito vem a público, não conheço, não tenho nada a ver com isso. Aí basta levantar no site dos tribunais, né, botar o nome dele lá, para ver se atuou ou não como advogado. Foi o que a revista Piauí fez, tá? A revista diz aqui que o processo mais antigo que conseguiu identificar data de março de 2023, tá? Auge da atuação do Banco Master. Foi conduzido por quem? Pela irmã do Rueda, pela dona Maria Emília, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela defendeu o Master contra uma decisão de primeira instância que limitou descontos do contra-cheque de uma aposentada a 30% da sua renda. Provavelmente esse contrato dizia respeito a crédito obtido aí sem o consentimento de quem aparece como devedor nesse contrato, tá bom? Então é isso aqui. Não acredite numa palavra desse sujeito chamado Antônio Rueda. Ela não vale nada. Ele se desmente por escrito, tá? Ele faz notas negando aquilo que 2 dias depois acaba aparecendo na imprensa. O que ele diz, o que ele afirma, não tem valor, a não ser para os comparsas dele lá em Brasília, tá? Essa turma toda que está aí, ó, acumpliciada com tudo quanto é escândalo da República, tá? Porque esse partido é useiro e vezeiro em participar de tudo quanto é evento deletério para as instituições brasileiras. Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre isso. Olha, na CPMI do INSS, o pau está quebrando, né? E está quebrando agora tanto que governo e oposição encontraram um ponto de convergência, segundo matéria do jornal O Globo, né? A manchete diz o seguinte: caso Master e Lulinha levam o PT e o Centrão a atuarem para sepultar a CPMI do INSS. E aqui, antes de ler o lead, a introdução da matéria para vocês, eu preciso explicar aqui que esse é um ambiente que está se formando já há muito tempo, hein? É um ambiente de dupla conveniência, como nós vamos ver aqui agora. O avanço das investigações sobre a relação de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, como um dos principais pivôs do escândalo de desvio de aposentadorias e das apurações sobre o Banco Master, acabou aproximando o PT e o Centrão na tentativa de barrar a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS. Em lados opostos, na maior parte das disputas recentes, governistas e dirigentes de partidos do bloco passaram a atuar contra o prolongamento das apurações feitas pelo colegiado, cujo prazo termina na próxima semana. A matéria diz o seguinte: sem ambiente político para convencer a cúpula do Legislativo, a CPMI recorreu ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de garantir uma sobrevida. E a avaliação hoje é que o caso deixou de representar apenas um problema para o governo e passou a atingir também lideranças e quadros relevantes do centro e da direita após a divulgação das mensagens e registros que expuseram as relações do banqueiro Daniel Vorcaro com personagens de peso da política nacional. Isso aqui é uma afirmação que tem uma conotação política absolutamente clara e perceptível aqui, tá bom? Porque
As tentativas de vincular esse escândalo ao governo Lula são tentativas vãs, porque não existe um elemento de conexão. Apesar de que o comportamento de autoridades vinculadas em algum momento ao governo é um comportamento questionável. A gente tem dito e repetido por aqui. Mas esse escândalo não pertence ao campo progressista. Esse escândalo pertence à direita brasileira. É ali que está a fonte de toda a corrupção que aconteceu, pelo menos no que já é visível, né, desse iceberg enfim, do desserviço público aí chamado Banco Master, tá? Escândalo do Banco Master. E o jornal arremata dizendo que o efeito, né, desse envolvimento de tanta gente de um lado e de outro foi aproximar interesses que até aqui corriam separados. De um lado, o Planalto tenta conter o desgaste provocado pelo episódio, né, principalmente por causa do caso do Lulinha. E de um outro lado, partidos do Centrão buscam evitar que a comissão continue revelando conexões incômodas em pleno ano eleitoral. Essa é uma daquelas coisas em que a gente acaba torcendo mesmo pela briga, né? Por falar em briga, lá no Supremo Tribunal Federal, como você está vendo aí noutra manchete do Globo, a coisa também continua bastante complicada lá. O ministro Fachin segue isolado na sua tentativa de impor aos colegas um código de decência para que não haja o que está havendo hoje, em que o mau comportamento de 2 ministros acabou arrastando a corte inteira para a lama, né? É do que trata essa matéria do Globo. Uma reunião por uma bandeira branca, por um movimento de pacificação articulado por Fachin, fracassou e isso acaba expondo a pancadaria que o jornal chama aqui de desconexão entre os ministros do Supremo. A matéria diz o seguinte: em meio ao avanço do escândalo do Banco Master, uma tentativa de distensionar o ambiente interno do Supremo Tribunal Federal produziu o efeito contrário e acabou aprofundando a desconfiança de parte da Corte em relação à condução do presidente, o ministro Edson Fachin. Na quarta-feira da semana passada, Fachin costurou numa reunião reservada com os ministros aliados a Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes em um movimento para estender uma espécie de bandeira branca com o objetivo de reduzir o nível de atrito. Na sequência, outros ministros passaram a integrar essa reunião. Segundo relatos feitos ao Globo, o encontro foi marcado por uma sinalização do presidente do Supremo de que buscaria maior alinhamento interno na condução dos temas sensíveis da Corte, especialmente aqueles com maior impacto político. A leitura naquele momento foi de que haveria uma tentativa de recompor as pontes e diminuir a percepção de decisões isoladas. Nos dias seguintes, porém, interlocutores desses ministros passaram a apontar um descumprimento do que havia sido combinado na reunião. O principal motivo foi o discurso feito por Fachin na segunda-feira, no qual voltou a defender a autocontenção do Supremo e a necessidade de humildade institucional em meio às pressões externas. A fala foi recebida com incômodo por integrantes da ala ligada a Moraes e Gilmar Mendes, que interpretaram o posicionamento como um retorno à linha que vinha sendo alvo de críticas internas, o que, na avaliação desse grupo, não dialoga com o momento enfrentado pela Corte. Reservadamente, ministros passaram a dizer que o problema deixou de ser apenas divergências pontuais sobre a pauta conduzida por Fachin e, para esse grupo, há hoje uma percepção mais ampla de desconexão entre a presidência do Supremo e o restante do tribunal. De acordo com relatos feitos à reportagem, há uma avaliação de que o presidente deveria fazer uma defesa mais incisiva da Corte. Agora me responda, você que está me assistindo aí, como é que vai arranjar algo nesse momento da história? Não estou me reportando ao momento do golpe, a apuração do 8 de janeiro, nada disso, mas nesse momento, qual o argumento que qualquer ser humano desse país verdadeiro, né, vai buscar para fazer uma defesa do comportamento da Suprema Corte? Zero. E a crítica aqui, ela é construtiva, por mais dolorida que seja. Porque sem expurgar certos vícios aí, certas faltas de decência de alguns ministros, não é possível que a instituição recupere o prestígio que tinha até outro dia e que acabou perdendo, né? É isso aí, gente. Olha, por falar em briga, em coisas, nesse ambiente hostil todo, eu vou fazer uma pausa aqui de 2 minutos, porque eu preciso mostrar para vocês algo abominável que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fiquei chocado quando eu vi isso, sabe? Uma deputada chamada Fabiana Bolsonaro, né? Imagina, sobrenome já diz tudo. Sobe à tribuna, pega uma tinta preta, pinta o rosto, né? Fazendo uma pantomima blackface, que é algo extremamente racista,
para falar de política de gênero, tá? Para falar sobre problemas de gênero. Vocês vão ver agora, vocês não vão acreditar. Então eu vou pedir ao Vitão, roda para mim, por favor, esse vídeo. E você que está aí assistindo a gente, para um pouquinho seu café, senta para ver a palhaçada que essa deputada fez. Roda para nós, Vitão. Vocês estão vendo? Eu sou uma mulher branca. Eu tive os privilégios de uma pessoa branca em todo o decorrer da minha vida. Não. Então aqui, eu pergunto para você. Eu sendo uma pessoa branca, vivendo tudo que eu vivi como uma pessoa branca, agora aos 32 anos decido me maquiar, me travestir como uma pessoa negra, me maquiando e deixando só o fora aparecer. E aqui eu pergunto, e agora? Eu virei negra? Eu senti o desprezo da sociedade por uma pessoa negra que jamais deveria existir? Eu te pergunto, você que está me assistindo, eu me pintando de negra, sinto na pele a dor que uma pessoa negra sentiu pelo racismo, por não conseguir um trabalho, um emprego. Eu tenho uma tia, inclusive, que antes dos anos 90 foi atrás de um emprego, e ela é negra. E ela disse que na entrevista de emprego, ela foi ótima. Mas aí, o pessoal que estava fazendo a entrevista disse o seguinte: você é ótima, eu gostaria muito de contratar você, mas você é negra, e aqui a gente não contrata pessoas negras. E aí eu te pergunto, eu tô negra agora? Eu tô sentindo as dores de uma mãe que tem um filho que sofre tudo que sofre na rua por ser negro? Não é isso? Não é essa a luta? Aqui, eu quero justamente mostrar. Não adianta eu me maquiar, eu não sei as dores que vocês passaram. Não adianta eu fingir algo, eu não sei as dores que as mulheres negras lá, naquele evento que tiveram, do governo federal, sentiram quando dormiram no estábulo. Mas agora eu não sou negra. Eu estou pintada de negra por fora. Eu não tenho nem palavra para descrever uma coisa, uma palhaçada tão grande como essa. Essa moça é completamente desprovida de desconfiômetro. Isso que ela fez reproduz o pior do segregacionismo norte-americano, quando essa história de blackface, que era uma pantomima muito, mas muito pejorativa mesmo, era usada para ridicularizar negros nos palcos americanos, né? E, inclusive, as chamadas leis Jim Crow, que eram as leis segregacionistas, ganharam esse nome Jim Crow por causa desse tipo de coisa, desse tipo de espetáculo. Eu sugiro a essa deputada totalmente fora da casinha que da próxima vez vista, né, o capuz da Ku Klux Klan, porque assim vai ficar mais claro o que ela pretende comunicar. Eu estou vestindo um negócio da Ku Klux Klan. Isso não significa que eu não seja uma boa cristã. Sabe? Que ideia ridícula, que comportamento racista execrável. E olha, essa imagem devia ser reproduzida por aí. Acho até que você devia fazer vou pedir aqui para a nossa produção fazer um corte disso, para que você possa espalhar isso por aí, para mostrar o que é que não se deve fazer com o mandato parlamentar, tá? Como é que uma pessoa, de maneira abjeta e muito clara, usa um artifício racista, porque ela deve ser racista, para fazer essa crítica que ela tentou fazer. Que coisa horrorosa isso. Então fica aqui o meu protesto, eu espero que você tenha ficado indignado também, pedindo já desculpa por ter atrapalhado a digestão do seu café da manhã. Pessoal, olha, nós temos aqui informações da guerra, nós temos pouco tempo para falar sobre ela, então vou falar já porque o Jamil está trazendo para nós um relato aqui no iclnoticias.com.br do que aconteceu ontem lá, algo que afetou a economia mundial, porque mais uma vez repercutiu no preço do petróleo. Israel atacaram campos de gás, a guerra escalou e o preço da energia explodiu no mundo. Como a gente viu, a alta ontem foi de quase 10%, né? E subindo, tá? Vou ler aqui para vocês o lead da matéria do Jamil, que nos conta o seguinte: numa noite que marcou uma escalada inédita na guerra do Oriente Médio, Israel lançou ataques contra a maior reserva de gás natural do Irã. O gesto levou os militares de Teherã a retaliarem o principal depósito de energia do Catar e um dos maiores do mundo. A intensificação temida pela diplomacia internacional fez o preço do gás natural sofrer um aumento de 30% em apenas poucas horas na Europa. O gás natural lá é extremamente importante, né? Porque o gás natural não apenas
produz energia, ele também aquece as casas, ele serve para fazer a comida, serve para um monte de coisas. Mas durante a madrugada, Israel atacou os campos de gás de Parsul, no Irã, e um dos maiores do mundo. Essa foi a primeira vez que, num conflito iniciado em 28 de fevereiro, a infraestrutura de energia do país persa foi alvo de uma ofensiva. Todo o campo que está entre o Irã e o Catar contém cerca de 1 trilhão e 800 bilhões de pés cúbicos de gás utilizável. É o suficiente para suprir as necessidades mundiais sozinho durante 13 anos, tá? E aí, como resposta, Teherã lançou intenso ataque contra instalações de energia de aliados dos Estados Unidos no Golfo. O principal dele foi Ras Laffan, que é uma área industrial no Catar que abriga o maior centro de processamento de gás natural do mundo. Trata-se de uma das maiores instalações de exportação de gás natural liquefeito, causando danos extensos e aumentando as preocupações com o fornecimento global de energia. Mísseis e drones ainda foram lançados contra refinarias na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes e no Kuwait. E, bom, então a guerra escalou, nós tivemos isso, eu já mostrei para vocês a repercussão nos preços do petróleo hoje, e um ator mundial super importante, toda vez que tem uma guerra, eles são chamados, sabe? Por favor, me ajuda aí, companheiro, use seus... Dessa vez eles aceitaram. Vocês vão ver que coisa engraçada. Olha, tem coisa assim, eu não tenho nada contra os argentinos, tá? Eu gosto muito de tirar um sarro deles no futebol, mas eu tenho maior apreço lá, acho Buenos Aires uma cidade linda, eles são cultos pra caramba, mas o presidente que eles elegeram é um tipo bastante ridículo, né? Olha só o que o Milei quer fazer, Milei, minha mulher fica me corrigindo toda vez, o Milei quer fazer com relação à guerra no Irã. Tá aqui, olha, manchete no portal G1 da Globo, né? Porta-voz de Milei diz que a Argentina pode dar apoio militar aos Estados Unidos em guerra no Irã, caso o Trump... Claro! Imagina se os Estados Unidos vão conseguir ganhar essa guerra sem o apoio da Argentina. É preciso lembrar aqui que no século passado a Argentina se meteu em uma confusão de grande repercussão mundial, que foi a questão das Malvinas Falklands, né? E tomou uma surra memorável. Não sei se o Trump vai ligar para o Milei. Para o Milei, aliás. Não sei se o Trump vai ligar para o Milei. E tampouco sei o que é que o Milei poderia fazer para ajudar os Estados Unidos, por exemplo, a ganhar essa guerra, talvez desobstruir o canal, o Estreito de Hormuz e tudo mais. Mas vamos aguardar, né? Quem sabe se a Armada Argentina não vai lá redimir os novos fascistas do mundo, emprestando ao Trump aquilo que ele não tem como arma de guerra para vencer o Irã nessa parada aí, tá bom? Olha aqui, mais uma de deputado bolsonarista para vocês aí, tá? São 7h57, vai ter que ser rapidinho. Deputada bolsonarista atua contra ensino de cultura africana e indígena. Vamos ver o que é isso aqui. A Defensoria Pública da União, por meio dos grupos de trabalho de políticas etnorraciais de povos indígenas, repudiou o teor de um projeto de lei apresentado por quem? Por uma bolsonarista chamada Clarissa Tércio, do PP do Ceará, na Câmara dos Deputados. O texto, que em tramitação na Comissão de Direitos Humanos, acaba com a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e indígena dos ensinos fundamental e médio. Aí vamos estudar o quê? Vamos estudar só a chegada dos portugueses lá, porque essa é a história dos brancos, né? Que chegaram da Europa e, enfim, já encontraram o mundo. O mundo não passa a existir no momento em que o primeiro português bota os pés numa praia brasileira. Vamos estudar só a história da colonização do continente e o povo que morava aqui vai ser esquecido? Olha, a matéria fala o seguinte: hoje o estudo de cultura afro-brasileira e indígena integra a Lei de Diretrizes e Bases, que define o conteúdo que deve ser ensinado nas escolas do país. A inclusão dos dois temas no currículo é obrigatória e ocorreu em 2003 e 2008, respectivamente. O projeto dessa bolsonarista torna o comparecimento dos alunos às aulas sobre os dois temas opcional e cria uma série de entraves, como a obrigatoriedade de que os pais sejam comunicados previamente por meio de comunicados circulares ou outras manifestações formais sobre a realização de atividades com conteúdo histórico-cultural, festas culturais ou expressões religiosas. Mas que beleza! Estamos bem de deputado no Congresso Nacional, hein? Fala sério. Com isso eu encerro o jornal de hoje. Deixa eu perguntar aqui para minha galera aqui se nós vamos ter hoje o dado da audiência, porque eu tenho sido bypassado aqui ao longo da semana sem poder apresentar a audiência. Temos, Vitão? Tá bom, beleza. Não vamos ter, não. Amanhã eu mostro a audiência para vocês. Mas tá boa, do mesmo jeito, todo dia. Eu agradeço a sua participação. E, bom, olha só. Hoje, o apelo que eu faço aqui no finalzinho, quando a gente sempre coloca aqui uma mensagem institucional, é que para você ajude a fortalecer
o nosso canal principal, que são os nossos canais principais, que são os canais do YouTube na internet. É muito simples, é um gesto seu, não custa nada. Um like, um comentário ou então a inscrição no canal já são muito importantes para que os algoritmos acabem impulsionando a gente para mais pessoas que não sabem ainda da nossa existência, tá bom? Então, se você gosta do ICL, faz um favor para nós. Vai lá, se inscreve no canal, você passa a receber a notificação todo dia, dá um joinha se gostou, deixa lá um dislike se não gostou e assim você ajuda a espalhar por aí a nossa proposta desse jornalismo tão claro e transparente com o qual você já está acostumado todo santo dia, tá bom? Bom dia para você, espero que você tenha uma quinta-feira maravilhosa e amanhã a gente se encontra aqui às 7 da manhã para encerrar a semana. Valeu, obrigado pela sua audiência. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.